Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão me Boa ouvindo? noite, Hermínio. Tudo bem? Como vocês estão? E aí, professor, boa noite, pessoal. E Adriano, Ayala, Cíntia, Breno, Camila, Júlia. Todo mundo bem, né? Vamos para a nossa aulinha, então, de tecnologia farmacêutica? Bom, nós terminamos formas farmacêuticas, tecnologia das formas farmacêuticas, sólidas, líquidas, estéreis, não estéreis. E agora nós terminamos na semana passada formas especiais, né? Falamos sobre formas de liberação controlada. E hoje nós vamos falar de um conteúdo um tanto quanto diferente. Não sei se vocês já viram o material que eu deixei para vocês. É um material um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado, porque nós vamos hoje falar de radiofármacos. Até o nome, às vezes, é diferente para vocês, né? Até o termo, muitas vezes, não é conhecido pelos farmacêuticos, porque são medicamentos muito específicos do tratamento de... Não só tratamento, né? Principalmente, mas especialmente, né? Tratamento de câncer, né? Oncológicos, e também apoio diagnóstico. Então, nós estamos falando de diagnóstico e tratamento oncológico, tá? Principalmente, como eu disse, não exclusivamente, mas principalmente, tá bom? Vocês sabem o que é um radiofármaco? O que são radiofármacos? Alguém arrisca? Ou não? Medicações radioativas. Justo. São medicamentos radioativos produzidos a partir de partículas radioativas. Muito comum em radioterapia, quimioterapia, né? A gente conhece esses termos aí do tratamento oncológico, né? Então, os radiofármacos, observem esse frasquinho aí, olha só. Tá vendo? Os IPEN, Instituto da Pesquisa e Energia Nuclear, CNAN, Conselho Nacional de Engenharia de Energia Nuclear, em São Paulo. São né, o local onde são produzidos esses medicamentos no Brasil. Então, não é qualquer indústria que vai produzir no Brasil, somente órgãos oficiais têm autorização para produção, para manipular, de forma geral, energia radioativa. A gente sabe por quê, né? Porque é energia bélica. Claro que nós estamos falando da aplicação da radioatividade na medicina, para diagnóstico e tratamento, como eu disse aqui, diagnóstico e terapia, mas a energia nuclear ela é conhecida pela sua capacidade, pelo seu poder bélico, né? Construção de armas, de bombas. Então, tem que ser controlada. Essa aqui, por exemplo, é iodo 131, é o iodo radioativo. Aplicação da energia nuclear na saúde. Então, para contextualizar, né? Antes da gente chegar na parte propriamente dita dos radiofármacos, da sua tecnologia, a gente tem que entender o que é e como que isso funciona. Medicina nuclear e radiofármacos. Então, os radiofármacos, a produção de radiofármacos, ela está destinada à medicina nuclear, ok? Contrastes radioativos, quimioterápicos, insumos para radioterapia. Exames, observem, aqui a gente não está falando de tratamento, ó, estou falando de exames, ó, estão vendo? São exames contrastados, tem um contraste que é radioativo, tem uma câmara gama que capta, né, a emissão de partículas radioativas e transforma em imagem, que é como vocês estão vendo, ó, tá vendo? Cerebral, ó, né, cintilografia, tomografia, ressonância magnética, exame de hemodinâmica, olha só, o ramo, olha. Bacana, né? Então, aqui é uma ressonância magnética, nós temos a tomografia, nós temos
uma cintilografia, e temos também aqui uma câmara gama de hemodinâmica, né, para fazer angioplastia, cateterismo. Temos também, olha só, para radioesterilização. Nós estamos falando aqui de tratamento, né, diagnóstico e tratamento, mas também pode ser utilizada a energia nuclear para radioesterilização. Outra tecnologia importante, com a seguinte aplicação na medicina: radiação de produtos sanguíneos destinados a transplantes, prevenindo rejeições, esterilização de tecidos humanos para implantes, esterilização de válvulas cardíacas, rejeitos biomédicos, dispositivos contraceptivos intrauterinos, DIU, né? Preservativos e outros produtos e materiais descartáveis, que podem hoje em dia ser esterilizados no óxido de etileno ou através da irradiação, da radioesterilização. Instrumentos cirúrgicos e produtos médicos farmacêuticos utilizam-se da radioesterilização como ferramenta de controle, né, microbiano, principalmente, né, pessoal? Falando de esterilização, né, controle de qualidade microbiológica. E os radiofármacos propriamente ditos? São isótopos de elementos radioativos utilizados com a finalidade de diagnóstico, terapia e pesquisa, possuindo diversas aplicações, dentre elas: diagnóstico e acompanhamento terapêutico no combate ao câncer, oncologia, avaliações neuro e cardiológicas, análises de disfunções cerebrovasculares, estudos de metabolismo cerebral das doenças de Parkinson e Alzheimer. Bom, vamos voltar na figurinha. Diagnóstico e acompanhamento terapêutico no combate ao câncer. Então, aqui, por exemplo, ó, eu posso estar falando de... Tá vendo? Olha só que eu tenho... Olha só, observem diferenças. Estão vendo? Eu posso estar falando de um câncer, né? Aqui, por exemplo, tireoide, ó. Olhando o tamanho da tireoide. Eu posso estar falando do acompanhamento de um tumor de tireoide, por exemplo, de um tumor ósseo. Análises neurológicas e cardiológicas. Aqui está nítido, ó. Isso é uma análise neurológica, né? Tá vendo um cérebro aqui? Aqui está dentro de uma aorta, olha só. A gente está falando de dentro de um vaso sanguíneo, olha só. Ou de uma artéria, né? Não sei. Não dá para a gente ter certeza. Tá vendo só as paredes dela. Análise de disfunções cerebrovasculares, ó. Essa aqui é a análise cerebral, aqui é uma análise vascular. Eu poderia ter esse mesmo efeito, esse mesmo contraste dentro do cérebro para ver como está o funcionamento dos vasos sanguíneos ali dentro do cérebro, em acidentes vasculares, né? Estudo metabolismo cerebral nas doenças de Parkinson e Alzheimer, isso aqui, né? Também. Ainda tem um intestinal aqui, ó. Uma tomografia, provavelmente tomografia, uma ressonância. Tomografia às vezes, né? Essa aqui é uma tomografia. Ressonância mais coloridinha aqui. E aqui uma tomografia. O próprio raio-x contrastado sai assim também, tá? Com sulfato de bário. Hermínio, Pode perguntar. no caso da tomografia e cintilografia, o paciente recebe também radiação Recebe. ou não? Recebe em forma de Como contraste. raio-x também? Recebe. Ele recebe uma substância, que é o contraste, que vai marcar o órgão. Isso que a gente vai ver. Nós temos os carreadores. Essa é a tecnologia farmacêutica de radiofármaco que a gente vai ver. Por exemplo, iodo. O iodo a gente sabe que ele vai para a tireoide. Se eu preciso de marcar a tireoide para ela aparecer numa imagem contrastada, eu coloco ela num carreador de iodo. Por quê? Porque o iodo passa perto da tireoide, a tireoide segura. O iodo vai para a tireoide, o cálcio vai para o osso. Não é assim que funciona? Então eu coloco um contraste radioativo com uma partícula, um carreador, que vai levar aquela partícula radioativa que eu tenho ali, lá no órgão que eu quero. Isso aqui, por exemplo, olha só, aqui é aplicado na corrente sanguínea. Aí fica desse jeito. Aqui é um iogurte de sulfato de bário. A pessoa tem que tomar o iogurte antes, ele é gosmento, assim, parece que você está tomando um iogurte cheio de cal e gosma. E aí o que acontece? Ele gruda na parede do intestino e ele é radioativo. Quando você recebe a radiação e emite ela, né, do contraste, você tem essa formação de imagem aqui, ó. Então, a ressonância magnética, a tomografia, são todos exames radiológicos. O raio-x, a mamografia, são todos exames radiológicos.
Então, o Todo tem. paciente acaba recebendo mesmo essa Sim, radiação, né? todo. Igual o raio-x, no caso, que antes a gente pensava que era mais o raio-x que emitia. Em todos, na verdade, em todos você recebe. E quando você está falando do contraste, porque você pode ter uma câmara que simplesmente capta a radiação emitida pelos contrastes radioativos, como a gente está vendo aqui, como você pode ter um aparelho que emite a radiação, né? Como a gente viu aí no caso do raio-x, da tomografia, entendeu? Então tem as duas Uhum. situações, mas em todas elas existe a radiação envolvida. No É que contraste, eu lembro que o Marcelo falou que a ressonância magnética faz com que todos os átomos permaneçam na mesma ressonância durante aquele tempo. isso. É por isso que chama ressonância, né? Isso aí, Isso. justamente. Aí você tem a tomografia e o raio-x e a mamografia que emitem a radiação. E tem a ressonância magnética que vai fazer, né, tem esse efeito e capta a partir de um contraste que foi colocado ali. Né? E quando você tem, né, alterações, elas são visíveis aí a um olho treinado, né? A gente olha para isso aí e não entende nada, né? Mas um olho treinado. Isso aqui a gente sabe o que é, né? É um exame que identifica atividade. Então, tipo assim, onde está mais vermelhinho, eu tenho mais calor, eu tenho mais sangue, mais atividade. Onde está mais azulzinho, eu tenho menos atividade, menos sangue, está mais frio, né? Então, você estimula o cérebro com uma substância, com um sentimento, com alguma coisa, e ele vai alterando aqui, e a imagem vai se, né? Vai colorindo. Bacana demais, né? Tecnologia de ponta, né, pessoal? É alta complexidade médica isso aí. Tecnécio. A utilização do elemento Tecnécio 99M no diagnóstico de patologia de disfunções dos seres vivos. O Tecnécio, nós temos um gerador de Tecnécio, um gerador de molibdênio. Como os medicamentos, pessoal, possuem... Tudo que é radioatividade está emitindo radiação, por isso que é radioativo. Está emitindo radiação, está decaindo, chama decaimento radioativo. Então, rapidinho, a meia-vida deles se passa. Então, assim, se tem medicamentos que são radiofármacos com meia-vida de minutos. Então, eles têm que ser produzidos na hora, no momento do uso. Aí entra a importância do farmacêutico em radiofarmácia, do farmacêutico oncologista. Ele vai trabalhar com a manipulação desses produtos no momento exato do uso. Ah, mas como é que é feito isso? Vem um produto, igual tá aqui, olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha aqui o que está escrito aqui, gerador de tecnécio. Vocês conseguem ler? Que aqui está escrito gerador de tecnécio? Conseguem? Por quê? Porque aqui dentro, o medicamento não é tecnécio que está aqui dentro. É um superior na tabela periódica, um elemento com um próton a mais. Então, essa estrutura, esse equipamento aqui, ele gera o tecnécio na hora do uso. O que o farmacêutico vai fazer? Vai gerar o tecnécio para ser aplicado na hora do uso, porque tem meia vida curta. Como outros radiofármacos também têm meia vida curta. Então, se ele demorar 10 minutos para ser aplicado, ele já perdeu 50% do seu efeito, por exemplo. Tem até mais rápidos, tá? Então, essa é a importância do farmacêutico oncologista com radiofármacos. Ele manipula o medicamento na hora, no momento do uso. Às vezes só aquece, às vezes só o aquecimento nas máquinas específicas de aquecimento gera substância ativa. Às vezes não, às vezes você precisa de um gerador como aquele ali. É uma coisa muito complexa, né? Uma realidade assim distante de nós, né? Que não trabalhamos especificamente com radiofármaca, uma área muito, muito específica, né? Então, eu fiz um curso de radiofármaca, eu estava ainda trabalhando no hospital, né, que atendia, né, câncer, né, era no hospital oncológico. E aí a gente começa a entender melhor, mas assim, é realmente complexo, tá? É uma especialização, né? O farmacêutico para trabalhar com isso faz uma especialização tanto para entender quanto para manipular. Então, a gente está estudando uma pincelada sobre isso, sobre a tecnologia deles, né, farmacêutica deles, uma coisa muito complexa e muito tecnológica e controlada pelo Estado, né? Mas quem quiser trabalhar com isso, quem tiver interesse, tem que fazer um curso de farmacêutico oncologista, né? Não é nada fácil.
O Tecnes 99 é utilizado para diagnóstico das doenças do cérebro, pulmão, coração, fígado e outros órgãos. Radioisótopos. Exemplo bem comum de radioisótopo aplicado na medicina, no radiofármaco, é o iodo 131. Emite raios gama e possui meia-vida de 8 dias. Não é uma meia-vida muito curta, conta de minutos que eu falei com vocês, mas um medicamento não pode ter meia-vida de 8 dias, né? Até porque essa meia-vida não é aquela meia-vida que você toma um medicamento e ele é metabolizado, não. É uma meia-vida do radiofármaco, ou seja, produzir o iodo 131, ele vai ter decaimento fora do corpo, no corpo, de qualquer jeito. Ele vai emitir partículas radioativas. Então, o medicamento que a gente toma aí, vou tomar um medicamento oral. A meia-vida dele começa a contar no momento que você toma. Aqui não. Aqui a meia-vida começa a contar a partir do momento que o medicamento é produzido. Então, 8 dias, se eu produzir o medicamento e ele não for utilizado aí, em 8 dias ele caiu 50% da concentração e assim sucessivamente. É a diferença da meia-vida de radiofármacos, que é a meia-vida de decaimento radioativo, com a meia-vida de metabolismo. Entenderam a diferença, pessoal? Não é aquela meia-vida que a gente conhece. Claro que é aquela meia-vida que a gente conhece, mas não é aquela meia-vida do medicamento no organismo. Fora do organismo, ele está decaindo do mesmo jeito. Não estou falando de metabolização, não. É usado para diagnosticar doenças na tireoide. Por quê? Porque o iodo vai para a tireoide. Então, eu coloco um iodo radioativo, emitindo partículas, né, no sangue. A tireoide vai captar isso. E aí, obviamente, ele vai parar na tireoide e vai emitir a radiação de lá. Observem que aqui eu tenho um tumor de tireoide. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Que aqui eu tenho as parótidas, a tireoide, e eu tenho uma grande massa de um lado que não tem do outro. Isso é aumento de atividade ali, é um tumor, né? O iodo existente em alimentos é absorvido naturalmente pelo corpo humano e a tireoide concentra a maior parte da absorção de iodo. Então, se eu jogo o iodo radioativo, ele vai parar concentrado na tireoide mesmo. Aproveitando essa característica, o paciente recebe uma solução de iodo 131, depois é examinado por um detector, que é uma câmara gama, que permite observar como o elemento se comportou dentro do organismo. Verifica-se a absorção em relação a um padrão normal e a distribuição do iodo pela glândula. Como eu tenho uma distribuição diferenciada, ó, é porque eu tenho mais células aqui do que aqui, um tumor, né? O detector é associado a um mecanismo que permite mapear a tireoide. O iodo funciona como um traçador radioativo. Em processo similar, pode-se fazer a cintilografia, que é o mapeamento de outros órgãos, como fígado, coração e cérebro. Isso é uma câmara gama, estão vendo, né? A pessoa recebe o contraste radioativo, olha só, na corrente sanguínea. É que ela vai ficar na circulação, se for o objetivo de ver vasos sanguíneos, ou tipo iodo, vai parar lá na tireoide, e aí você vai mapear, você vai ver na câmara gama através do contraste que foi colocado ali, que foi administrado. Beleza? Então, o que é o radiofármaco, então? É um fármaco, produto biológico ou droga que contém um elemento radioativo. Às vezes não é uma molécula só. Às vezes a molécula, a partícula, ela carrega uma molécula. Eu coloco um átomo de iodo, que não é radioativo, vamos pensar assim. É um iodo comum. Mas aí eu coloco ela como carreador de uma substância maior, que é radioativa. Por quê? Porque o iodo vai levar aquela substância, é um carreador, né? Vai levar aquela substância para dentro da tireoide. Se eu fizer com cálcio, vai levar lá para o osso, uma certa quantidade. Entenderam como funciona? Eu tenho especificamente alguns órgãos do corpo que têm afinidade maior por certos átomos, certos elementos químicos, né? Como iodo, cálcio, comum da gente explicar. Então fica fácil de entender como carrear, né? Um taxista de uma molécula. O radiofármaco é primariamente utilizado para a obtenção de imagens como agente diagnóstico, mas pode também ser usado no tratamento de enfermidades. Pode ser diagnóstico, pode ser terapia. Quais cuidados devem ser tomados na manipulação de radiofármaco? Primeiro que ele é radioativo. Então, olha só, o cara parece um astronauta, né? O profissional, né? Uma capela. Isso que ele está usando é um avental plumbífero, né? Tem um protetor de chumbo ali para gônada, para tireoide,
para tórax, né? Tem técnicos de radiologia aí utilizam um protetor de chumbo na tireoide, na gônada e no tórax, que são aí os locais, os alvos do corpo, os sítios do corpo com maior propensão, mais sensibilidade à radioatividade, né? Tumor de testículo, tumor de tireoide, tumor de pulmão, né? No tórax. Então, além da paramentação normal de injetáveis, a manipulação desses injetáveis para manter o controle microbiológico, a gente tem ainda a proteção do profissional contra a radiação emitida por essas substâncias. Ah, mas o paciente vai ser submetido? Vai. O paciente é submetido à radiação quando ele faz um raio-x, mas é assim, risco-benefício, né? Ele vai ser emitido, ele vai sofrer aquilo 1, 2 vezes. O profissional mexe com aquilo toda hora. Então, a radiação, ela é cumulativa, né, pessoal? Não existem níveis seguros, mas o efeito é cumulativo. Então, assim, todo dia a exposição um pouquinho, poucas exposições ao mesmo dia, levam a um aumento de possibilidade devido à exposição. Então, a pessoa vai fazer um raio-x, é uma. O técnico que está ali fazendo 10, 20, 30 raio-x por dia, a exposição dele é maior, né? Claro que tem toda a segurança, né? As paredes chumbadas, distanciamento ali do local, com, né, separação por biombos de chumbo, tem toda uma segurança, né? Devem ser respeitados os requisitos de proteção radiológica para a proteção do operador, paciente, do público em geral e do meio ambiente, e procedimento de boas práticas de fabricação para garantir a qualidade farmacêutica. Ainda tem a questão da qualidade fisicoquímica e microbiológica. Se uma clínica ou hospital manipular qualquer material radioativo, deve obter licença da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o CNEN, que nem atender a todos os requisitos regulamentares, dispor de infraestrutura adequada e pessoal treinado. Boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação, a parte da garantia de qualidade que assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados com padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido. RDC 210, da Anvisa. Quais são os principais radiofármacos, né? Os radioisótopos utilizados para radioterapia? Iodo 131, samário 153, rênio 186 e 188, estrôncio 89, estanho 117M, né, meta, ítrio 90, ólmio 166 e disprósio 165. Então vejam que são elementos radioativos lá, transurânicos, né, da tabela periódica. PET. O que é o PET? O que são radiofármacos de PET? Quais são as vantagens deles com relação aos demais? Bom, pessoal, PET é... Vocês já devem ter ouvido esse termo, ou não? Emissão de pósitrons? Não, né? Não? Então vamos, vocês vão entender o que é. Vocês não conhecem o conceito, mas você sabe o que é. Radiofármacos preparados com radioisótopos emissores de pósitron. Então são PET, né? Em inglês aí, né? Quer dizer, terapia de emissão de pósitron. As imagens obtidas têm uma resolução melhor quando comparadas com as obtidas por SPECT, né? Que é um modelo diferente de detecção. Então, no final das contas, resumindo isso aqui, né, deixando em palavras mais simples, os PETs, né, essa tecnologia de radiofármaco aqui, que é a mais comum e a mais utilizada hoje em dia, mais segura, ela tem uma resolução melhor. Como ela tem uma resolução melhor nas imagens, eu preciso de menos doses. Então, se eu preciso aplicar no paciente uma quantidade menor do radiofármaco, para ter uma imagem igual à do outro, né, que não é essa emissão aqui, que é diferente disso, que são os mais antigos, eu vou expor o paciente a menores riscos e menor carga radioativa. Então, essa tecnologia é melhor justamente por causa disso, ok? A emissão de pósitron. O uso de radiofármaco torna os pacientes radioativos? De certa maneira, pode-se dizer que sim. Enquanto o medicamento estiver no sangue do paciente, no organismo dele e com meia vida, ele está emitindo radiação, sim. Diferente de um raio-x que o paciente vai lá, bate um raio-x e sai de lá, e o raio-x já bateu, já acabou,
o composto radioativo está no organismo do paciente, ele está sim emitindo radiação. Haverá incorporação do material radioativo no corpo humano, que será eliminado por diversas vias, por tempos diferentes, de acordo com a meia-vida, e quantidade de material radioativo vai diminuindo pelo decaimento radioativo do isótopo, do radioisótopo. Então, sim, o paciente, de certo modo, fica radioativo durante o período em que ele está com a substância, o radiofármaco no corpo. O que é um radioisótopo e como ele é produzido? Radioisótopo é um elemento que tem uma configuração no seu núcleo que o torna instável e que tende à estabilização pela emissão de radiação. É produzido em reações nucleares que ocorrem em reatores nucleares e aceleradores tipo ciclotron. Deve ter ouvido falar já aí de aceleradores de partículas, né? Ciclotron, né? Que produzem um radioisótopo. Então, assim, o radioisótopo é produzido a partir dos elementos sintéticos, os elementos artificiais da tabela periódica, né? Eles são produzidos em aceleradores de partícula. O que é isso? O que são esses aceleradores de partícula? A velocidade que eu giro a partícula ali, normalmente um próton é tão grande, que eu bato num núcleo, eu bombardeio um núcleo, eu tiro um próton, ou eu bombardeio um núcleo para colocar um próton a mais. Então eu crio elementos químicos, ou tirando um próton, ou colocando um próton. Transformo um em outro, né? Esses reagentes vêm liofilizados, vêm em pó. Formulações que passam por uma liofilização perdem toda a umidade, tornando-se sólido. Aí, ao se adicionar a solução contendo tecnésio 99 ou liofilizado, ocorre a reação química e os reagentes contidos na formulação liofilizada. Então, aquele gerador de tecnésio ali, ele é importante para gerar elementos químicos radioativos para aplicação. Então, ele é importante na produção e o farmacêutico é responsável por essa manipulação ali, né, no momento do uso. As moléculas marcadas, como eu disse, são moléculas que são incorporadas radioisótopos por meio de reações químicas. Olha só, eu tenho uma grande molécula, estão vendo? E tenho o tecnésio radioativo aqui no meio. Então, é uma molécula marcada com tecnésio radioativo. Essa substância é o complexo de glucoeptonato de sódio, marcado com tecnésio 99. Tá vendo? Poderia ser um iodo aqui. Se fosse um iodo, essa substância ia para tireoide, né? Aqui outra molécula marcada, ó. Fluodesoxiglicose, então 18F. Observem que é com flúor 18, uma glicose marcada com flúor 18. Para onde que vai essa glicose? No organismo, para todo lugar, né? Glicose, né? O que é PET e o que é SPECT, então? Vamos lá discutir aquilo que eu estava falando. Como a gente está falando de PET, né, da transmissão aí, a terapia é a tomografia, que é a emissão de prótons, de pósitrons. Ambas são técnicas de diagnóstico por imagem que diferem no tipo de radioisótopo utilizado. PET é tomografia de emissão de pósitron. Utiliza emissores de pósitron como o flúor 18. E o SPECT é a tomografia por emissão de fóton. Utiliza emissores gama, como o tecnésio 99. Vimos que tem uma diferença entre um e outro, né? Pela emissão, pelo tipo de partículas que emitem, uma é gama, outra é fóton, né? É pósitron. E isso vai ser diferentemente captado e transformado em imagem. No final das contas, nós temos uma imagem melhor de um com relação ao outro e isso faz com que eu precise de menos dose, tá? E aí eu vou ter uma toxicidade menor. Gerador de tecnésio. Sistema onde o tecnésio 99, aquilo que vocês viram lá. É isso, será que não tem uma figurinha aqui? Não pus. Isso é um gerador de tecnésio, ó. Estão vendo? Observe, olha aqui. Estão vendo? É encaixado aqui, ó. Tá vendo? Aí ele é girado, você abre a tampinha, entra em contato com a substância e gera o medicamento ali. É um sistema de tecnésio 99, está em equilíbrio com o seu pai radioativo, que é o molibdênio. 99, 66 horas de meia-vida, é mais, né? Pequeno também, né? 66 horas é pouca coisa, né? Poucos dias, menos de 3 dias. Mas já é melhor do que, né, de 8 horas. E por um processo químico de eluição é possível separar o tecnésio. Aqui está um gerador de molibdênio tecnésio, coluna cromatográfica. A separação é feita por cromatografia, ó. Tá vendo? Nas duas colunas aqui.
Tudo difícil, né? A gente nunca viu, nunca pegamos um gerador, nunca vimos como funciona. Eu já vi de perto, mas nunca manipulei um gerador desse. Então, assim, a gente imagina, sabe, qual que é o princípio do método, que é separação, eluição e depois separação por cromatografia, mas a gente separa, né? Aí o molibdênio volta, fica na resina cromatográfica ali, na coluna, e o Tecnesse, que é separado, vai ser aplicado no paciente. Tá? Um no frasquinho vermelho, um no frasquinho azul. Uma ferramenta importante no tratamento e diagnóstico das doenças são os radiofármacos obtidos a partir de radioisótopos produzidos em reatores nucleares ou aceleradores de partículas. Esses radioisótopos são, em geral, associados a substâncias químicas, fármacos, que se associam a órgãos e tecidos específicos do corpo humano. Dei um exemplo clássico para vocês do iodo, né? Na medicina nuclear, os radiofármacos são injetados no paciente, concentrando-se no local a ser examinado e emitindo radiação. Vai ser captado e transformado em imagem, né? Um aparelho específico aí, uma câmara gama. Ou, né, uma câmara para positron. Por sua vez, é detectado no exterior do corpo por um detector apropriado, que pode transformar essa informação em imagens, tomografia, próprio raio-x, né, faz isso também aí, consegue formar imagens melhores com contrastado, né? Permitindo o médico laudador, o radiologista, né, observar o funcionamento daqueles órgãos. Pessoal, alguma dúvida até agora? Não? Opa, saiu, desculpa. Dúvida nenhuma? Nada? Segue o bonde. Os radiofármacos são utilizados no diagnóstico de patologias, não somente câncer, né? Por exemplo, o cateterismo, que usa na hemodinâmica, né? Ele observa oclusões vasculares, né? Então, assim, não estamos falando de câncer, estamos falando de um diagnóstico de uma outra doença. Podemos também ver aí o funcionamento circulatório do cérebro, né? AVCs, né? AVEs, né? Acidentes vasculares aí, encefálicos. Então, não é somente câncer, não, né? Nós temos uma gama de procedimentos e uma gama de exames que são realizados aí para diversos diagnósticos de muitas doenças diferentes, né? Tem meia-vida curta, da ordem de dias ou horas, e em um curto período de tempo diminuem suas atividades para níveis desprezíveis, minimizando a possibilidade de dano ao paciente. Tá? Então, assim, como eu disse, risco-benefício. Aqui, ó, o molibdênio. Primeiro decaimento dele aí, ó. Ele emite 87,5% de partículas beta, vira o Tecnesse 99, que emite partículas gama, vira o Tecnesse 99 aqui, não marca não M, ó, tá vendo? Não é meta. Que emite daqui para aqui, eu vou ter 12,5% só, olha só, desse molibdênio até chegar aqui, que é o que sobra aqui, né? Do 87,5 aqui. Sobra esse Tecnesse aqui, que emite a beta e gera o rutherfórdio estável, desculpa. Tá lá na tabela periódica, né? Então, olha, observe que nós temos o primeiro aqui, ó, com 66 horas de meia-vida. Esse Tecnesse aqui, com Mzinho aqui, né? 6,02 horas. E aí eu gero o último Tecnesse que tem uma meia-vida imensa, né? De 2 pontos. Normal, de partícula normal aí, né? De elemento químico normal. Então, radioativo mesmo é o molibdênio 99 e esse Tecnesse aqui. Tá? Esse é o esquema de decaimento do molibdênio. E aqui nós temos radiofármacos produzidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Entre parênteses, o nome do radioisótopo em cada radiofármaco. Ó, cérebro, SCD. Qual é o radiofármaco? Radioisótopo, Tecnesse 99, 99M, né? Fígado, estanho coloidal, tecnécio, fitato, MIIA, que tem o Tecnesse, tudo Tecnesse. Tá vendo como é que o Tecnesse é muito usado? Intestino, o cromo, 51. Tecidos moles é o citrato de galho, com galho 97. Nos ossos é o EDTPM com samário 153. MDP com Tecnesse 99M. Piro com Tecnesse 99M.
glândulas salivares, pertecnetato com tecnésio, garganta, fio de irídio com irídio 192, tireoide, iodeto de sódio com iodo 123 e iodo 131, pulmão, MAA com iodo 131 e tecnésio 99, coração, MIBG 123 com iodeto de talho com talho 201, estômago, pertecnetato, rins, tecnésio, ipuram com iodo, EDTA com cromo 51, GHA com tecnésio, DTPA com tecnésio, próstata, sementes de iodo com iodo 125 e o sistema linfático Dextran 500 com tecnésio. Estão vendo como o tecnésio é muito usado? Por isso fala-se muito nele, né? Bastante utilizado aqui em radiofarmácia. Então, vocês podem ver que a maior produção do Conselho Nacional de Energia Nuclear são de radiofármacos contendo o tecnésio 99M como radioisótopo. Estão vendo aqui? Bastante comum, né? Bem utilizado. O principal material empregado em medicina nuclear é o tecnésio 99M. Tem meia-vida de 6 horas, ou seja, a cada 6 horas a radiação emitida cai pela metade. É um problema, né? Outros radiofármacos são o talho 201, meia-vida de 3 dias, galho 67, com meia-vida de 3 dias, iodo 131, com meia-vida de 8 dias, flúor 18, com meia-vida de 2 horas. Está vendo como tem alguns com meia-vida muito pequena? Beleza, pessoal? Vou entrar no PET e o SPET, então não. Vou deixar isso para a próxima aula. A gente tem um tantinho ainda para ver aqui. O tratamento específico. Na próxima aula eu termino isso aqui com vocês, tá? Beleza? Quem fica comigo... Ah, não, sessão do 7º. Eu tenho aula agora com o 9º. Não é hoje que vocês continuam em aula, não. Alguma dúvida por enquanto? É como eu disse, né? Uma disciplina diferente, um conteúdo bastante atípico, né? Bastante diferente aí, os conceitos e recaimento radioativo, é uma coisa de física quântica e química quântica, né? Como a matéria que eu vou dar agora na sequência é homeopatia também. Hoje é o dia de dar matéria diferente, né? Também é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Nós também falaremos de homeopatia um pouquinho em tecnologia. Mais no finalzinho eu vou explicar como funciona, né? Porque são medicamentos produzidos aí pela tecnologia farmacêutica também, homeopáticos, florais, né? Beleza? Próxima aula continuaremos então. Terminaremos isso aqui. E aí, falar mais um pouquinho aí de essa parte específica e depois a gente fala sobre homeopática e a gente encerra a disciplina, né? Já estamos aí quase no final do nosso 7º período. Não é isso? Beleza, então. Abraço para vocês. Guardo vocês aí. Valeu, Hermínio. Boa noite, pessoal. Quinta-feira. Abraço para vocês. Boa aula aí.